revolução silenciosa se espalha pela Amazônia. Homens e mulheres enfrentam a ameaça de destruição da maior floresta equatorial do planeta. Uma vez continuando esse desmatamento, pode haver um outro momento onde não vai sobrar nada. No lugar de armas, um profundo conhecimento da floresta. Usando a floresta com inteligência, isso aqui pode significar a própria manutenção da floresta. Uma revolução que começou com um seringueiro chamado Chico Mendes. Ele era um visionário. Ele estava talvez até 100 anos na frente. A luta custou sua vida, mas seus ideais mantêm a floresta em pé. Quase 5 milhões de quilômetros quadrados, a Amazônia é a maior floresta equatorial do planeta. Aqui estão escondidas enormes riquezas. A primeira a ser explorada foi a borracha. No final do século XIX, quando o mundo descobriu os mais diferentes usos para a borracha, a Amazônia se tornou o centro das atenções. Mas para extrair látex das árvores, era preciso povoar a floresta. Milhares de pessoas trocaram o Nordeste brasileiro pelos seringais da Amazônia em uma nova corrida do ouro. Na Amazônia, o ouro era branco, leitoso e escorria das árvores. O estado do Acre tinha se tornado um dos principais produtores de látex da Amazônia. Mas em 1876, seringueiras brasileiras foram levadas pelos ingleses para as colônias do Sudeste Asiático, num dos primeiros casos de biopirataria da história. Quando a borracha asiática chegou ao mercado em 1910, os preços do látex desabaram. Isolados no meio da mata e explorados pelos patrões, os seringueiros viviam quase como escravos. Chico Mendes nasceu em 1944 num Acre miserável. Trabalhava o ano todinho na seringa, no final do ano quebrava a castanha e quando terminava estava devendo. Era assim. Porque os patrões não tinham pena do seringueiro. Às vezes a gente comprava um objeto e pagava 3, 4 vezes. Aqui é o Chico. Aqui ele era novo, aí ele tinha seus... Acho que não tinha nem 30 anos ainda. Chico Mendes. Antigamente, o senhor acredita que nem as crianças da gente não estudavam, porque só quem estudava era o filho do patrão, mais ninguém. Porque não tinha escola, o pobre não tinha poder de mandar educar um filho fora. Como seu pai, Chico virou seringueiro. Mas a chegada de um revolucionário comunista aos seringais do Acre iria mudar o destino de Chico Mendes. Seu nome era Euclides Távora. Toda vez que ele chegava lá para conversar com o pai do Chico, o Chico ia para de trás da porta, né? O Chico ia prestar atenção na conversa e ele viu. Ô, seu Chico, que é aquele menino que tá lá? É meu filho. Chame ele aí. Chamou o Chico uma vez para assistir. E daí para frente o Chico participava de toda a conversa. E o Chico se interessou. Você é o Chico Mendes, né? E aí ele acompanhava com o Euclides Távora um radinho portátil tipo de 4 pilhas, né? Euclides ensinou Chico a ler e a entender o mundo ao seu redor. Trabalho de... Esses 3 anos serviam para que eu tivesse uma visão do que seria
um movimento sindical, do que seria uma organização sindical, do que seria como se organizar os trabalhadores para uma determinada luta. E a floresta amazônica nunca mais foi a mesma. Hoje, o Acre é o quarto estado menos desmatado da Amazônia. Aqui, cerca de 85% de toda a cobertura florestal permanece preservada. Já no estado vizinho, Rondônia, 45% da floresta foi destruída. Mas nos anos 60 e 70, a pressão para devastar a floresta era enorme. Depois do golpe militar de 64, então começam a abrir as estradas, né? Foi justamente quando surgiu o latifúndio, né, que começou a criar os conflitos pela posse da terra. Poderosos fazendeiros começavam a tomar conta do Acre, e para eles, a Amazônia deveria ser povoada com milhões de cabeças de gado. As árvores atrapalhavam e precisavam ser eliminadas. A visão daqueles fazendeiros vindos do sul do país era um choque para os seringueiros que dependiam da floresta para sobreviver. Aqui tem muita riqueza natural. E essa espécie aqui, ó, se você levar um corte na floresta e estiver botando muito sangue, jorrando sangue, então a gente pegava, socava essa planta, põe em cima e para, porque ela é anti-hemorrágica. Tem anos que a comunidade vem usando para salvar a vida. Para defender a sua visão da floresta, Chico Mendes estava disposto a enfrentar os fazendeiros. E essa luta iria cobrar o seu preço. Os nossos grandes inimigos são aqueles que nos devoram e que devastam a nossa floresta e que querem acabar com a Amazônia. Década de 1970. No Brasil, os militares estavam no poder. E para eles a floresta era um grande vazio que precisava ser ocupado. A solução: construir estradas e convidar fazendeiros a trocarem o lotado sul do país pela Amazônia. Os títulos eram vendidos para os fazendeiros como se a terra fosse apenas floresta, mas dentro dela viviam os seringueiros. Mas teve a expulsão violenta também, que foi a ida lá do pistoleiro, junto com a polícia, mandar ir embora. E aqueles que resistiam, botar os cacarecos no terreiro e tocar fogo na casa, que tinha que ir embora mesmo. Outros foram assassinados. Aqueles que se opunham colocavam a vida em risco. Chico Mendes era um deles. Se sozinhos não conseguiam resistir aos fazendeiros, Chico e seus companheiros criaram um movimento curioso, nascido no meio da floresta: o empate. O empate seria uma forma que nós descobrimos dos seringueiros se organizarem em mutirões, se deslocarem por locais do desmatamento e se colocarem entre os peões e a floresta e desmobilizar os seus acampamentos, dialogar com eles e forçar a sua retirada. E aí a gente se juntava 15, 20, 30, 50, 100. Nós chegamos a fazer empate com 100 pessoas. Acima de tudo, companheiro, tem que... Os seringueiros venciam os peões na conversa, na lábia. Da parte dos peões. Vocês não são os adultos da fazenda, são trabalhadores que estão ganhando dinheiro. Tá certo. Você, ao mesmo tempo que está aqui ganhando o seu dinheiro para manter sua família, você está tirando a sobrevivência do nosso companheiro. Mais uma vez. Muito obrigado. E com acordos selados com um aperto de mão, Chico e seus companheiros começaram a fazer a diferença. No país do futebol, Chico Mendes adotava a tática de times pequenos, que sempre jogam na defesa. Pela primeira vez na história da Amazônia, os mais fracos não estavam perdendo.